Mas vamos, gente. Bora lá. Let's go, gente. Vamos conhecer as terríveis criaturas do abismo. Bora lá. Ah, Tony, eu não manjo porra nenhuma de Matuê. É isso a gente sabe. Mais pessoas foram à Lua do que no seu ponto mais baixo. Sim. 95% permanece completamente inexplorado. Isso é verdade. 95% do oceano nunca foi explorado pela humanidade. Tá? Pela humanidade. Máquinas, sensores, essas coisas não contam. A gente tá falando de seres humanos. E mais de 2.000 espécies marinhas são descobertas todo ano. Isso me faz pensar o quanto a gente não sabe nada do mar e que tipo de criatura pode existir lá embaixo. O ser humano, inventivo como é, já imaginou várias delas. E beleza, que é improvável existir um Kraken ou um Megalodon. Baixo não tá não, Vitor. Tá baixo pra você, tá... Ele só fala baixo mesmo. O volume aqui pra mim tá bem de boa. Lá embaixo. Mas, como eu costumo dizer, improvável não é impossível. E é por esse caminho que a gente vai nesse vídeo. Suponhamos que o Megalodonte exista. Não, vamos aí. Peraí. O Megalodon não existe mais. Tá comprovado que ele tá extinto. Histórico que habitou várias partes do oceano há mais ou menos 15 a 3 milhões de anos. Podia chegar a 20 metros de comprimento e na época estava no topo da cadeia alimentar. Um tubarão de 20 metros, gente. E essa época não era conhecida pelos bichos pequenos. Agora imagina hoje. Se existisse um tubarão desse tamanho em algum lugar por aí, praticamente qualquer animal serviria de alimento, inclusive algumas baleias. Tem todo o mistério sobre Eu sei, Vanessa. se algum remanescente vive no oceano, mas em termos científicos, a CGI. chance é bem pequena. Na verdade, um animal dessa magnitude precisaria de muita comida para sobreviver, e hoje em dia presas maiores são bem mais escassas. Mas é aquela história, né, cara? 1% de chance. 99% de fé. E olha, eu não vou falar de criaturas pré-históricas nesse vídeo, mas de criaturas lendárias. Monstros marinhos que aterrorizam o nosso imaginário, assim como, em partes, faz o Megalodonte. E também, assim como o Kraken. Quando se fala em monstro marinho, o Kraken é um dos mais famosos. Sim. Ele é um polvo ou lula gigante da mitologia nórdica, conhecido por puxar navios para o fundo com seus tentáculos. Ele alcançaria 15 metros de comprimento, mas óbvio que esse número pode ser maior. Bem maior, por sinal. Não, peraí, Vanessa. Aquilo ali não parecia nem um pouco real, Vanessa. Nem um pouco pra você ficar assim, nossa, IA vai dominar o mundo. Aquilo ali foi muito mal feito. Muito mal feito. Maior. Bem maior, por sinal. E não que 15 metros já não fosse bizarro. Esse é quase o tamanho da lula colossal. Que ela o maior existe. invertebrado do mundo e talvez o animal que o teria inspirado. Esse bicho vive no oceano gelado da Antártica, e a gente deduz o seu tamanho por causa de arranhões encontrados em baleias cachalote. E bom, não dá pra dizer se ela de fato é o Kraken, e é até estranho que essa é uma lenda do norte e a lula colossal tá presente no sul. Será que as duas são um só animal? Ou será que são entidades separadas e o Kraken só não foi descoberto ainda? E cara, já que eu citei a lula colossal e a baleia cachalote, eu não posso deixar de citar a Moby Dick. E não que ela seja uma lenda, tá mais pra uma invenção propriamente dita. O pinto do Moby. Bizarro. Se você não conhece, ela é a clássica baleia gigante desse livro e que se existisse na vida real, seria um animal complicado. Primeiro que ela teria 24 metros, o tamanho da maior cachalote já identificada. Segundo, porque ela é uma besta que destrói navios e é quase como a verdadeira baleia assassina. Isa Cris, obrigado pelo follow. Eu falei que ela é uma invenção, mas mano, toda história é baseada em casos reais. Mesmo um pouco. A Moby Dick foi inspirada pelo naufrágio do navio Essex em 1819, que perseguiu uma cachalote e acabou afundando. A Moby Dick é uma baleia fictícia de um livro fictício. Eu inclusive li esse livro quando eu era criança. Tem também o caso de uma cachalote albina chamada Mocha Dick, em 1830, e que, segundo relatos, se defendia ferozmente do ataque de navios.
Uma baleia desse tipo pode ser assustadora, mas, mano, importante lembrar que cachalote... Lembrando, tá, galera? Por que os seres humanos atacavam baleias nessa época? Porque, primeiramente, naquela época não existia eletricidade, né? E, basicamente, a gente só tinha acesso à luz, a fogo. Pô, o Matt, aí você não espera eu completar a informação, pô. Mas o óleo de baleia era caro porque o óleo retirado das baleias era utilizado como combustível para lamparinas, para fazer alguns tipos de velas diferentes. Tem que ter o contexto, não é só porque é caro. É caro porque era valioso, é valioso porque era necessário para o básico da sobrevivência humana. Cachalotes não atacam pessoas e que a resposta agressiva ocorre apenas quando ameaçada. Agora, um bicho que atacaria sem pensar é o Leviatã. Se você quer um monstro maior que o Kraken e mais agressivo que a Moby Dick, tá aí um na sua frente. O Leviatã veio da mitologia fenícia, babilônica e faz passagem até no Antigo Testamento. Sim. Ele é presente no imaginário dos antigos europeus na Idade Média e tem muitas formas. Na Bíblia, seria representada pelo demônio do quinto pecado, um dos 7 príncipes infernais, e ainda teria o corpo de uma serpente gigante, dragão, ou até um peixe meio polvo parecido com o Kraken. Um bom exemplo de suas muitas formas é o Reaper Leviathan de Subnautica. Se você jogou e já encontrou isso, sabe que ele é um dos bichos mais traumatizantes do jogo. E que parece um peixe, dragão gigante com tentáculos, enfim, cara. Rezamos para que isso exista só no jogo e na imaginação. O tamanho do Leviatã também varia, assim como outros bichos que eu falar nesse vídeo. Mas pra mim, o peso dele vem por ser uma lenda antiga e ter citações na Bíblia. Fato que qualquer monstro misturado com religião piora muito. No segundo vídeo de Medo do Oceano aqui no canal, pra mim eu falei que o Leviatã piora, é um dos bichos mais bizarros do mar. E eu também falei que apenas um bateria de frente com ele. O Umibozu. Essa é uma criatura mítica. Ah, não. É ele, chat. É ele, chat. É ele. Vanessa, como é que eu posso falar isso sem dar muitos spoilers? Sem dar muitos spoilers. O personagem que nós acreditamos, que eu e a maioria dos fãs de One Piece acreditamos que vai ser o boss final, tipo o vilão final de One Piece, se chama Imu. Tá? Imu. Agora pega essas 3 primeiras letras aqui e inverte. Pega o Mi e inverte. Basicamente, a principal teoria para explicar os poderes desse vilão, né, do Imu, é que ele provavelmente tem habilidades semelhantes ou inspiradas nessa mitologia, nessa história de Umibozu. É Umibozu. Essa é uma criatura mítica japonesa e é aqui que a coisa começa a ficar feia. Esse é um ser humanoide, um yokai ou espectro japonês com 30 metros de comprimento. Segundo as lendas, ele é famoso por amaldiçoar navios e arrastá-los para baixo, bem como o Kraken. Só que pelo contrário de usar tentáculos, usaria as próprias mãos. E o monstro, o Umibozu, ele mata as pessoas no mar através de redemoinhos no mar. Tá? Redemoinhos. No primeiro episódio de One Piece, literalmente no primeiro episódio de One Piece, o barco que o Luffy usa para sair da sua cidade natal é destruído por causa de um redemoinho no mar. Ele entra num barril que tá dentro do próprio
barco para sobreviver. E ele é resgatado por um navio pirata que os piratas achavam que era um barril de bebida que tava vagando pelo oceano. Visualmente, esse bicho dá medo e deve causar muito mais se você encontrá-lo em alto mar, principalmente num templo nublado. E de repente você enxerga alguns olhinhos te observando. Tem também a lenda do Cabagon, espírito, que é bem parecida com essa e também é do Japão. Você acha que tem possibilidade desse bicho se aparecer? Não, eu não acho que esse bicho vai aparecer. Eu acho porque não, eu não posso explicar basicamente. Mas o que eu imagino, e muitas pessoas imaginam, é que os poderes que Imu tem são inspirados nessa lenda japonesa. Porque o Umibozu não é um negócio que foi tipo criado em One Piece. É uma lenda do Japão, do país Japão. E o Oda, né, o autor de One Piece, ele se inspira muito em lendas de várias culturas diferentes, tá? Para criar seus personagens e criar habilidades. Inclusive, o Imu é canon no anime, sim. Imu é o personagem que a gente acha que vai ser o vilão final da história. Entendeu? Não é à toa que o Luffy é inspirado em dois personagens de mitologias. Uma da China e uma da Índia, tá? Eu não vou lembrar... Tipo, o da China é o Wukong e o da mitologia indiana é Hanuman. O Luffy é claramente inspirado em dois seres da mitologia. Uma chinesa e outro personagem da mitologia indiana. Bom, é uma lenda urbana. Para um monstro hipopótamo e não seria tão perigoso assim. Nem tão assustador. Eu acho, pelo menos. A bizarrice retorna para outro humanoide da mesma região. Pera. Tem o Triângulo Florian, onde o Brook é apresentado. Tem um monte desses no fundo. Sim, isso, Vitor. Sim. O Ningen. Esse é mais um ser demoníaco japonês e, cara, parece um extraterrestre. Ningen em japonês significa pessoa, tá? A semelhança com o Umibozu é notável, mas pelo contrário da pele negra como a noite. O Ningen é completamente branco. Ele também chegaria aos 30 metros e teria sido visto por um navio, segundo uma postagem num fórum japonês em 2007. Tem também uma suposta aparição dele numa foto do Google Earth em 2005. Não. Ainda que dizem que esse negócio branco é um iceberg. É só uma onda, pô. Ou sei lá que porra. Mano, o Japão não para. Godzilla é mais um monstro bizarro vindo de lá. E que também vem do mar. O seu nome é a mistura de gorila com baleia, e isso faz sentido quando olhamos para ele. O Godzilla apareceu pela primeira vez no filme de 54, e depois disso nunca sumiu da mídia. Vieram continuações e mais filmes, até análise horror no YouTube, e hoje ele continua firme e forte. Gojira! Ele seria um monstro desacordado no fundo do mar que sofreu mutações, depois que os americanos fizeram testes nucleares no Oceano Pacífico. Então emergiu um monstro gigante e uma força destrutiva da natureza, personificada no medo e no trauma que o Japão tinha das armas nucleares. Galera, o Godzilla não é uma lenda urbana. O Godzilla é um personagem que foi criado para representar os medos e os traumas da sociedade japonesa depois da Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, ele é um ser bem explorado na cultura popular, então é de se entender Pô, que tem Vanessa, várias versões, assim como vários tamanhos. Infelizmente manjo pouquíssimo 50 metros é a altura no primeiro filme, das mitologias indígenas do Brasil, velho. 118 metros no filme japonês Shin Godzilla. E até bizarros 318 em Godzilla Earth. Mano, já deu pra ver que os tamanhos estão ficando cada vez maiores. E se a gente abrir o vídeo com um Kraken de 15 metros, o que seria um Kraken perto disso aqui? Talvez você não conheça a figura na tela, mas com certeza você já ouviu esse som. Essas são frequências capturadas do Oceano Pacífico e que os cientistas disseram ter vindo do rompimento de icebergs na Antártica. Bom, essa é a versão Nutella.
A versão raiz diz que ele viria do Bloop, um peixe gigantesco que teria ecoado barulho nas profundezas, e tamanha sua magnitude que só assim o som chegaria na terra firme. Vanessa, não existe, Então, Vanessa. criaram e imaginaram ele, uma figura de 70 a bizarros 200 metros. Não existe. Isso é muito grande, cara. Eu nem uso um ser humano como referência perto dele. Um leve movimento da nadadeira desse ser seria detectado como um princípio de tsunami em qualquer lugar do planeta. Um ser desse tamanho seria detectado facilmente, rastreado facilmente. O submarino grande já vira um brinquedo pro Bloop. Olha o tamanho dessa boca, velho. E olha, eu não queria dizer não, mas piora. Se existe o Colosso dos Mares, ele definitivamente é o Grã-Mahá, uma das maiores criaturas lendárias do mar, e que com certeza destruiria qualquer outra que eu falei no vídeo. Primeiro, que ele também tem uma boca gigante como o Bloop. Segundo, que ele tem vários olhos e dentes afiados. E terceiro, que ele pode chegar nos bizarros 700 metros. Não tem como, o bicho tem quase 1 quilômetro de comprimento. A escala é tão grande que a gente perde a noção. Mas enfim, o objetivo aqui é ser exagerado mesmo, e esse aqui vai ao extremo. Esse O medo não do dá, mar e a cara. fragilidade humana perante ele são escancarados em criaturas gigantes como o Grã-Mahá, em forças da natureza como Godzilla ou qualquer monstro falado por aqui. E esses são apenas alguns deles. Esse vídeo é um resumo, uma forma mais entretida de falar sobre as criaturas do abismo, que obviamente são lendas. Nenhum Mas por deles. um breve momento, vamos esquecer o papo lento Não acredito em nenhum e deles. tirar o entretenimento. Imaginemos um cenário onde todas as criaturas do vídeo, sem exceção, habitassem os oceanos. Se hoje já é difícil mergulhar no mar, desse jeito então. Galera, eu tenho E por que eu vou talassofobia. fazer de mar, porque eu me cago muito, cara. A gente se vê em breve. Um abraço. E até já. Eu tenho talassofobia, por isso que eu tava desviando o olhar de vez em quando. No máximo... Não, um Kraken... Tipo, um Kraken de verdade não existe, pô. O Kraken é só inspirado na Lula Colossal. Isso é fato. E a Moby Dick, que é uma baleia um pouquinho maior do que uma baleia normal. Não, é uma cachalote, Vanessa. É uma baleia cachalote, tá? É uma baleia cachalote. Não é uma baleia... A orca é muito pequena comparada a uma cachalote. Ao próprio Moby Dick, tá ligado? As maiores baleias cachalote registradas têm um pouquinho menos de 20 metros, mais ou menos. A orca é agressiva? É. A orca é agressiva. A cachalote, geralmente, ela só se torna agressiva quando ela é ameaçada ou ameaçam algum dos filhotes dela. O que a maioria dos animais são assim, né? A maioria dos animais só ataca quando se sente ameaçado. Mas a orca não. A orca, ela gosta do caos. A orca, ela é maldosa. A orca é um golfinho gigante, literalmente. Literalmente, porque, mano, um golfinho, quando quer ser filha da puta... sai de perto. Enfim. Vocês do YouTube, gente, obrigado pela companhia. Bom vídeo, tá? O meu problema foi só a talassofobia. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau.